Fala galera, então vamos lá para mais uma aulinha. Dessa vez América antes dos europeus. Então na aula passada a gente falou da África e da Ásia. Então agora é a vez da América, tá? Essa aula vai ser um pouco mais curta para compensar a outra aula que foi um pouco mais longa, né? Então olha só, vamos lá. Seguinte, o que a gente já falou lá na pré-história. A gente estudou pré-história, estudamos os processos de migração. Então assim, a gente tem que lembrar que o ser humano, ele já está há bastante tempo na América. E lembra que a gente tem as teorias ali de migrações, tá? Eu não vou ficar repetindo, porque senão vai se tornar muito cansativo. Mas assim, a gente tem a primeira teoria que é Estreito de Bering, a gente tem a segunda teoria que é a vinda pela Oceania, e são teorias que mostram que o ser humano ele muito provavelmente está na América há pelo menos em torno de 15, 14 mil anos, né? Pelo menos, tá? Tem arqueólogo que defende que é 100 mil anos de presença do ser humano na América. Mas os vestígios, por enquanto, nos apontam pelo menos aí 14, 15 mil anos desse ser humano aqui. Então, né, é muito anterior à chegada dos europeus, que ocorreu há mais ou menos 500 anos atrás, tá? Lembra aí da nossa, né, anciã, nossa querida Luzia, que é considerado um dos fósseis aí mais antigos da América, em torno de 12 mil anos, né? 11.500, 12 mil anos. E aqui eu trouxe para vocês o crânio dela e a reconstrução da face. E aí, todos esses povos vão formar aqui grupos, né? Vão formar aqui civilizações, enfim. Vocês muito provavelmente já estudaram um pouco sobre a questão indígena quando vocês viram o Brasil, principalmente no começo da colonização, né? Então vocês já devem ter estudado esse processo. O que eu quero trazer aqui para vocês são as civilizações que se formaram na América, e aqui a gente tem as três principais, né? Os maias, os incas e os astecas, tá? Tiveram outras civilizações, tá, galera? Teve também os grupos indígenas que se formaram tanto na América do Norte como na América do Sul. Só que assim, né, o que costuma cair, costuma ser cobrado são maias, incas e astecas. Mas saibam que existem, né? Existem os povos da América do Norte, existem os povos da América Central, né? Existem tribos na América do Sul. Vocês já devem ter estudado isso em Brasil. E só para vocês saberem que não são só essas que acabaram ocorrendo. Mas maias, incas e astecas são clássicos, né? Então a gente tem que entender. Começando aqui pelos maias, os famosos maias, né? Os maias, eles se formaram na região ali que pega alguns países da América Central e América do Norte, né? O México. Então, grande parte do território está no México. A gente chama essa região de Península de Yucatán, tá? E os maias, eles vão herdar elementos da cultura olmeca, que era uma cultura, um povo que vivia na região ali, né? Então, eles herdaram muitos elementos dessa cultura olmeca. Eu trouxe aqui essa estátua, essa cabeça, para mostrar para vocês esses elementos, né? Que são, eles construíam, a cultura olmeca construía esse tipo de estátua, enfim. Vamos para as características gerais dos maias. Eles se organizavam em cidades-estados. Então eles tinham ali, eles não tinham um império centralizado, diferente dos outros dois que a gente vai ver. Eles não tinham um império, né, altamente centralizado. Eles possuíam um grande desenvolvimento da matemática e astronomia, né? A gente vai ver isso depois, inclusive. Então era um desenvolvimento muito forte. Inclusive, galera, uma parada que eu acho muito interessante. Eles já tinham o conceito do número zero. Ah, mas isso é uma coisa óbvia. Não, não é óbvio. Os romanos, por exemplo, pega os números romanos, por exemplo, não tem zero, tá? Os europeus vão ter contato com zero quando eles estabelecerem contato com os povos asiáticos. Então, só para a gente ver como já existia uma sofisticação em relação a esses cálculos, né? E vocês vão ver isso, como isso foi importante para eles. E outra questão importante, antes da gente ver ali algumas imagens interessantes dos maias, é que eles não tiveram propriamente um contato com os europeus. Quando os europeus chegaram, quando os espanhóis chegaram, já não existia mais essa cultura maia, não essa cultura, desculpa, a cultura existia, mas não existia mais essas cidades-estados organizadas dos maias, né? E existiam povos na região que herdaram a cultura maia, que até hoje existem, mas não existia mais as cidades organizadas. Não se sabe ao certo, tá? O motivo, tal. Não se sabe por que desapareceram. Mas eles não chegaram a ter esse contato direto com os europeus. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês dos maias. Então, as pirâmides características, né, que os maias tinham, os astecas também tinham, mas os maias têm, né, as famosas pirâmides ali. A pirâmide Tikal, né, um dos pontos turísticos aí mais famosos da região.
E diferente dos egípcios, as pirâmides maias elas eram feitas para serem templos, né, para serem locais tanto para templos religiosos como também para observação astronômica, já que na visão deles astronomia e religião estavam intimamente ligados, né? Então é bom a gente ficar ligado com isso. Outra pirâmide aí, acho que é a mais famosa de todas, a pirâmide de Kukulkan, tá? Essa pirâmide aqui, ela é uma pirâmide muito importante, ela também recebe anualmente, né, milhares de visitantes. É um ponto turístico aí bem importante na região. E essa pirâmide aqui, galera, ela é importante porque ela tem uma questão interessante que nos solstícios, né, tanto de verão quanto de inverno, ela provoca uma sombra numa das laterais que faz com que. Não sei se vocês estão vendo aqui direito, deixa eu pegar aqui o meu laser. Aqui, ó. Estão vendo que aqui tem algumas cabeças, né, nessa região, aqui nessa face da pirâmide. São cabeças de serpente. E aí, num determinado. No solstício, ela consegue fazer uma sombra característica nessa lateral aqui, ó, da pirâmide, que liga com essa cabeça da serpente. Então, muito provavelmente isso é proposital. Muito provavelmente não, é proposital, né? E a gente vê que o grande desenvolvimento matemático, o grande desenvolvimento que esses povos tinham em relação à construção para exatamente nesse dia fazer essa sombra, né? Então, é algo realmente impressionante, tá? Outra questão importante nessa região é que a gente vai ter alguns eu não sei dizer exatamente o nome geográfico que se dá isso, mas são poços que ficam ali envolto, né, de cavernas, né, algumas formações de poços de água nessas cavernas. A gente chama isso de cenote. Então a gente tem vários cenotes nessa região. Os cenotes também eram locais sagrados. Atualmente vocês podem perceber, ó, turistinhas ali tomando banho, né? A galera toma banho nesses cenotes. Mas para os maias eram locais extremamente sagrados. Eles tinham deuses que eles consideravam que eram deuses do submundo e eles mantinham contato com esses deuses através dos cenotes, tá? Então eles acabavam usando esses cenotes também para cerimônias religiosas, muito provavelmente também para sacrifícios humanos, tá? A galera que tá nadando ali, né? No passado eles faziam sacrifícios humanos, tá? Um dos cenotes mais famosos é o do Chichen Itza, e que eu trouxe uma imagem para vocês, photoshopada, mas bonita, né? Então a gente vê ali a formação, né? A luz entrando e tal. Então realmente são poços de água aí cristalina e que na época eram utilizados como elementos religiosos e que hoje ainda são pontos turísticos importantes da região, tá? E para finalizarmos, o famoso calendário Maia, tá? Galera, calendário Maia até hoje é um calendário aí extremamente ainda controverso, né? A galera não entende muito bem. O que a gente sabe? O calendário Maia é um sistema complexo. Eu trouxe para vocês, ó. Ele não é um calendário como o nosso, tá? O nosso calendário é um calendário que mostra ali os dias e tal. O calendário Maia, ele mostra mais do que isso. Ele mostra dias, ele mostra as divindades daquele dia e ele mostra também os fenômenos astronômicos que vão acontecer relacionados àquelas divindades. Então, ele é um calendário que reúne um monte de coisa, né? E vocês estão vendo que ele funcionava num sistema meio que de ciclos, né? Então tem são os dias eles meio que têm que se coincidir com os ciclos. Então é uma coisa bem complexa, né? Então um dia ele não é igual ao outro porque muda elementos ali tanto dos ciclos dos deuses, dos ciclos astronômicos, enfim. Então esse calendário ele previa ali uma série de eventos astronômicos com uma certa precisão, tá? E quando os europeus tiveram contato com esse calendário, eles fizeram, né, a tentativa de ajustar ao nosso calendário e aí, né, acabou dando, né, conseguiram ver através desses fenômenos e fazendo esse ajuste. E esse calendário ele acabaria no dia 21, 21? 21 de 12 de 2012, né? Então lembra ali todo mundo, o mundo vai acabar, né? O mundo vai acabar. Eu não sei se vocês devem lembrar, o pessoal do terceirão deve lembrar, né? O pessoal do terceirão já era grandinho. O pessoal do extensivo com certeza aí vai lembrar. Eu comecei a dar aula em 2009 e eu comecei a dar aula fundamental, usava isso para assustar as criancinhas no sexto ano. Mas assim, chegou 2012, aqui em Floripa deu uma tempestade gigantesca, não sei se vocês lembram. Fechou o tempo, né? Na época todo mundo no Facebook, não tinha Twitter.
Facebook falando tal, mas não acabou o mundo, né, galera? Então estamos aqui até hoje. Beleza? Mas é uma curiosidade interessante porque é um calendário que une esses elementos, né? Vamos para os astecas. Astecas são os mais importantes, tá? Astecas são os que mais caem, beleza? Da mesma maneira que os maias, os astecas também estão localizados no México, tá? Os maias não estão só no México, mas grande parte é no México, inclusive a região de Cancún é a região onde tem aqueles cenotes ali, vocês podem ver nessa península ali no mapa maia, e os astecas estão localizados no México. Então, o México hoje se considera herdeiro do Império Azteca, né? Vocês já vão entender como é forte isso na região. Inclusive, o nome México vem do nome que era dado aos astecas, mexicas, né? Então, os mexicas. Diferente dos maias, eles não eram divididos em cidades-estados, eles eram divididos, formavam um império. E a grande capital, o grande centro desse império é a cidade de Tenochtitlan, tá? Que inclusive atualmente também é a região central, a cidade do México, beleza? Então só para vocês ficarem ligados. Os astecas têm um mito fundador, tá? Dessa região de Tenochtitlan, o mito fundador do império. E esse mito fundador, você já deve ter visto essa imagem que faz parte desse mito fundador. Ela está atualmente na bandeira do México, né? Então essa águia com a cobra na boca, pousada num cacto sob uma pedra com água em volta. Tá? O que é isso? Esse mito fundador é um mito que diz que os deuses chamaram lá, né, se não me engano, era um homem e falaram: ó, tu vai ter que fundar a cidade, né? Você vai ter que fundar o império e tal. E aí o cara falou: tá, mas onde é que eu vou fundar? Aí os caras falaram: ó, tu vai fundar o império aonde tu vê uma águia com uma cobra na boca pousada no cacto, que nasce sob uma pedra com água em volta. Coisa bem cotidiana, né? Coisa bem simples. E ele achou, só que interessante. E essa região fica na região de Tenochtitlan, atualmente cidade do México. Aí quem já foi ou quem já viu uma imagem da cidade do México, cara, a cidade do México é só acho que é um planalto, né? E é um retão assim, só terra e casa, né? É uma das cidades aí, uma das maiores cidades do mundo, se não me engano, é a segunda maior da América, só perde para São Paulo, se eu não me engano. Mas por que tem água em volta, né? De onde é que vem essa água aí? No período que os astecas se desenvolveram, tinha um lago na região, que era o Lago Texcoco. Só que esse lago, né, eu não sei o que aconteceu com ele, se eles drenaram, eu não lembro agora, né? Perguntem para os professores de geografia que eles vão explicar melhor do que eu. Mas esse lago hoje não existe mais, né? Então, ele até isso aqui seria, ó, só para vocês verem ter uma noção, isso aqui seria um retrato né, isso aqui é bem atual, tá? Esse retrato não foi feito na época que os europeus chegaram, mas ele é baseado na visão europeia, feito pelo famoso Diego Rivera. É um painel que mostra, e olha só como que seria na visão europeia, né? Como é que foi dada a visão europeia a cidade de Tenochtitlan. Vocês percebem que tem água, né? Então tem uma rede ali e tal, então muito provavelmente eles construíram a cidade em cima desse lago, né? Então só para vocês ficarem ligados aí. Falando um pouquinho das características, então um império com forte atividade militar, né, um império altamente militar, né, então o imperador ele era chefe militar, enfim. Sacerdotes tinham um cargo muito forte, na religião como um todo tem um cargo muito forte, estavam abaixo do rei, do imperador e dos próprios militares, né? E eles também tinham uma atividade comercial intensa, intensa, tanto entre eles quanto com alguns outros povos que eles mantinham, tá? E uma das grandes moedas de troca nesse período era o cacau. Então, o cacau era um alimento considerado por muitos alimento sagrado, ele era utilizado como moeda de troca. Do cacau, eles faziam uma bebida sagrada. Então, para quem, como eu, é viciado em chocolate, saibam que a primeira ideia de chocolate veio dos astecas. Só que o chocolate asteca é um pouco diferente do nosso. O nosso ele é mais europeizado, né? Os caras levaram lá para a Europa e transformaram no que a gente conhece hoje. O chocolate asteca é o seguinte: eles pegavam semente de cacau, colocavam na boca, mastigavam, cuspiam num vaso, depois amassavam, colocavam água, deixava fermentar e isso se tornava uma bebida que eles chamavam de chocolate, bebida dos deuses, né? Claro que quando tu olha assim, meu Deus, né, cara, era o cuspe da pessoa ali. Isso era muito comum, tá, galera? Isso não é uma coisa incomum, não. No Brasil, os grupos indígenas faziam isso com mandioca. Eles mastigavam, cuspiam, faziam uma bebida também. E essa bebida tem teor alcoólico, ela tem fermentação, enfim. E era muito comum, tá?
com vários produtos, amendoim, outros povos faziam também, enfim, tá? Então, essa coisa de comer, mastigar e cuspir não é uma coisa só dos astecas. Beleza? Então, Azteca é isso, tá? Esse império aqui teve uma relação muito forte com os europeus quando eles chegaram, tá? Inclusive, várias expedições acabaram indo para o Império Azteca e eles foram destruídos pelos europeus, tá? Um dos famosos desbravadores, o Cortés, foi um dos caras que acabou destruindo, então, bem trágico, né? Esse contato que os europeus tiveram com os astecas, foi uma relação bem violenta, beleza? Inca, civilização Inca, povo Inca, tá? A gente falou ali de maias e astecas, maias, né? Pega a América do Norte, um pouco da Central, astecas, América do Norte, e Inca pega aí região da América do Sul, então o povo aí da América do Sul, pega toda essa região andina, né, galera? Então os Andes estão nessa região, e da mesma maneira que os astecas e os maias, né? Eles também são uma das civilizações ali mais importantes que a gente vai ter, uma civilização de grandes proporções que a gente vai ter. Beleza. O que a gente tem da sociedade? Antes da gente falar, o Império Inca, ele era um império, né? Tu tem a capital ali, Cusco, que era a região mais central, mas ele tinha uma característica meio que mista, assim. Ele era um império, tinha ali uma organização de império e tal, mas ele também tinha uma organização mais independente com as cidades, né? Então, várias cidades ali se tornavam mais independentes e partilhavam da cultura inca, tinham, né, ligação com os incas e tal, mas ele se formou nessa ideia, beleza? Como é que funcionava? A gente vai ter ali o rei, que é o Inca, né? Então, a civilização incaica tem esse nome por causa do rei, que era chamado de Inca, e a nobreza. Esse rei e essa nobreza vão submeter camponeses e artesãos sob o controle deles. E aí vai ter um sistema de trabalho que a gente chama de mita, que era um sistema que era da seguinte maneira: alguns dias do ano, os camponeses, né, principalmente camponeses, tinham que trabalhar nas terras da nobreza e do rei. Então isso era um pagamento de um tributo que a gente chama de mita. Fica bem ligado nessa mita, porque os espanhóis depois, a gente vai falar dos espanhóis, né? A gente vai falar da chegada e tal, vai ter uma aula sobre isso. Eles vão usar esse argumento aqui para fazer os indígenas trabalharem para eles, tá? Depois eu vou explicar isso para vocês. Mas por enquanto, o que a gente tem que entender? Que a mita era um trabalho que os camponeses faziam para o rei e para a nobreza alguns dias do ano, né? Plantando, olha, eles faziam uma agricultura de terraços, já que era uma região montanhosa, né? Plantando, enfim, tá? Outra parada interessante dos incas, eles tinham um sistema de contabilidade, que são os que a gente chama de quipu, então é um sistema de registro de plantação, né? Um sistema contábil ali, tá? E aqui eu trouxe para vocês, então funcionava com os nós, assim, eu acho que é meio autoexplicativo isso. Já teve uma questão do Enem falando sobre os quipus. E em termos de agricultura e sobrevivência, eles plantavam vários produtos. O principal deles era o milho, tá? O milho, vocês sabem, um alimento da América, era considerado um alimento sagrado. Olha só o milho aqui, né? As variações de milho. Então, naquela região ainda hoje, essas variações de milho são bem famosas. Então, era considerado alimento sagrado. Em termos de animais, eles criavam as lhamas, muito bonitinhas, né? As lhamas. E as lhamas, elas forneciam tudo para eles, tá? Elas forneciam lã, elas forneciam transporte. E aí tem uma relação que é o seguinte, eram as lhamas e as alpacas, né? Se eu não me engano, tá, galera? As lhamas, elas não eram consumidas enquanto alimento e as alpacas eram, né? Então as lhamas, elas eram um animal que se adaptava muito bem, elas eram animais de força, mas forneciam a lã, enfim, tá? Então tem uma relação ali das lhamas e das alpacas, mas as lhamas são mais famosas. E a grande cidade de Machu Picchu, tá? Isso aqui é uma coisa importante porque a grande região central era Cusco. Tanto é que, assim, várias cidades incas foram destruídas também nesse contato com os espanhóis, que a gente vai ver isso na aula que a gente fala de espanhóis. Machu Picchu, ela era uma cidade sagrada, tá? Então ela não foi achada pelos europeus naquele momento da colonização. Ela foi achada tempos depois, bem recentemente. Foi no começo do século XX. E Machu Picchu está muito acima do nível do mar, está no meio ali, né, da cadeia montanhosa. Ela a gente até hoje não tem assim total certeza do que é Machu Picchu, né, de o que foi Machu Picchu. Mas Machu Picchu, muito provavelmente, ela foi uma cidade reservada para rituais religiosos. Então eles provavelmente mudavam ali, ficavam alguns dias do ano ali e depois voltavam para cidades normais. Isso era característico, né? Porque é uma cidade que a gente vê que ela ficava muito longe, por exemplo, de fonte de água, era uma cidade de difícil acesso, então muito provavelmente não foi uma cidade usada para morar, para ficar ali.
né? Ela muito provavelmente foi uma cidade usada para fazer esse tipo de ritual tal, e depois voltar para a rotina. Então, né, uma curiosidade para vocês em relação a Machu Picchu, beleza? Pessoal, por hoje é isso, tá? A gente vai voltar a falar tanto de astecas quanto de incas quando a gente falar do contato com os espanhóis, mas é só para a gente ter um panorama de como que eram esses povos antes da chegada dos europeus, beleza? Um grande abraço para vocês e valeu, galera, até mais.